Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Nenhuma relação tem as nossas palavras com o sacrifício da Eucaristia. Não admitais que o corpo do homem possa servir de morada, nem eterna, nem temporária à divindade, como pretende a Igreja, cujos erros todos provieram, já o temos dito, e provém das interpretações por ela dadas às Escrituras, de as haver sempre interpretado segundo a letra, e nunca segundo o Espírito, com menosprezo da advertência do Mestre. Não admitais que o corpo e o sangue reais, expressões da Igreja Romana, esses corpo e sangue reais do Salvador, se possam equiparar aos alimentos humanos e ficar desse modo sujeitos às leis da digestão no corpo do homem. Não admitais que o perispírito tangível de que Jesus se revestiu temporariamente, atendendo às exigências e à duração da sua missão terrena, vaso precioso que continha uma essência ainda mais preciosa, formado de fluidos que na época da chamada Ascensão foram restituídos aos meios donde haviam sido tirados, possa estar submetido àquelas leis. Não admitais que o Espírito de Jesus, essência sempre pura, de pureza perfeita e imaculada, faça do corpo humano sua habitação. Não. A comunhão do Cristo, simbolizada pela ceia, foi, como vos explicaremos quando chegar a ocasião, um último e solene apelo por ele feito à fraternidade. A comunhão dos discípulos era um banquete comemorativo, lembrança simbólica daquela outra comunhão. Cristãos de todas as seitas, católicos, protestantes, gregos, aprendei o que vos ensina a nova revelação que Deus vos manda e que vos trazemos em nome do Cristo, isto é, que para o Espírito tudo deve ser espiritual, que o homem recebe o corpo e o sangue de Jesus apenas emblematicamente. O corpo para lhe alimentar a alma, o sangue para lavá-la de suas impurezas, mas que a matéria de modo algum participa desse sacrifício. Que tomeis as vossas refeições antes ou depois de tal sacrifício, pouco importa. Das superfluidades humanas é que cumpre vos abstenhais antes do ato da comunhão, que deverá simbolicamente aproximar o vosso espírito do daquele que, fazendo a sua aparição na terra, se abaixou até vós para vos elevar. Tal a abstinência que deveis praticar. Com o intuito de vos preparardes para essa festa de família, imponde-vos algumas privações que redundar possam em proveito tanto material como moral ou intelectual de vossos irmãos. Imponde-vos mortificações morais, convidai para o banquete santo, 3 vezes santo, aquele que se houverem afastado de vós ou de quem vos houverdes afastado. Convidai-os pelo pensamento, se não o puderdes fazer de outra maneira, perdoando-lhes de coração as ofensas, tomando a resolução irrevogável de não mais guardar deles queixa alguma. Praticai e renovai espiritualmente em comum esses banquetes que os discípulos de Jesus realizavam, semelhantes ao em que haviam tomado parte com o Mestre e que continuaram a realizar
até a época em que as paixões e os maus instintos forçaram a uma mudança, em bem da ordem, nas práticas seguidas, determinando a instituição da comunhão aparente, pois que quem se aproxima da mesa do mestre, levando no coração um mau sentimento, incorre no crime de traição, como Judas Iscariotes. Fazei o banquete emblemático, comemorativo, como faziam os discípulos do mestre. Fazei-o em comum, com a intenção, o desejo de praticar a fraternidade e praticando-a com todos. Convidai todos os vossos irmãos, judeus e gentios, abstraindo dos cultos que vos separem. Chegareis assim aos tempos preditos em que não se adorará mais o Pai nem no monte, nem em Jerusalém, em que os homens, tornados todos espíritas verdadeiros e, portanto, verdadeiros irmãos, serão os adoradores do Pai em espírito e em verdade. Serão os verdadeiros adoradores que o Pai quer ter. Chegareis assim ao tempo em que não haverá mais do que um só rebanho com um só pastor, Jesus, o Cristo de Deus, vosso mestre, protetor e governador do vosso planeta e da sua humanidade. Quando Jesus diz, registrado neste versículo 45 do capítulo 12 de Mateus, que o espírito impuro parte então de novo, arrebanha 7 outros espíritos ainda piores do que ele, entram todos na casa e passam a habitá-la, e o último estado do homem fica sendo pior do que o anterior. Depois de pronunciar estas palavras, cujo sentido e alcance conheceis pelas explicações que vos temos dado, o mestre acrescenta: assim acontecerá com esta geração criminosa. A recaída é pior do que a moléstia. A geração de que falava Jesus dispunha de todos os meios para se esclarecer e progredir. Parte dela, tocada pelas prédicas do bom pastor, tentara reformar-se, mas a boa semente caíra sobre pedregulhos. As más paixões, um instante refreadas, voltaram com mais força à antiga habitação, tornando a expiação mais longa e mais dolorosa. Que o mesmo não suceda com a geração a quem o Cristo hoje se dirige mediante a nova revelação. Disse ele: muito se pede àquele a quem muito se deu. Ora, os que repelem a luz que se lhes apresenta, os que a apagam ou fecham os olhos para não a verem, terão que prestar muito maiores contas do que os que vivem na ignorância e nas trevas. Os versículos 27 e 28 do capítulo 11 de Lucas encerram a história da mulher que elevou a voz no meio da multidão e falou como médium sob a inspiração momentânea de um guia que desse modo abriu ensejo à resposta de Jesus. Tudo que pudesse servir para o ensinamento do povo fora previsto. As palavras da mulher tinham todo o cabimento do ponto de vista das crenças humanas de então, segundo as quais Jesus era filho de Maria e de José. Realmente, o fato de haver Maria, como os homens acreditavam, gerado e amamentado a Jesus, indicava da parte dela grande elevação. Esta, porém, ela a alcançara antes que lhe fosse concedido desempenhar a missão de mãe do Salvador, ao passo que aqueles para quem Jesus pregava, pecadores e culpados, pouco até então haviam merecido,
mas muito viriam a merecer, desde que recebessem com fé e pusessem em prática as preciosas lições que lhes eram dadas. Bem podia Jesus, portanto, dizer: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele antevia o progresso imenso que fariam os que sinceramente enveredassem pela nova estrada. Também nós vos dizemos, ó bem-amados, felizes os que recebem a luz e se esclarecem com seus raios, que escutam a palavra de Deus e a praticam em espírito e em verdade. Grande será deles o progresso. Iniciando-vos desde a existência terrena nos mistérios da vida, abreviais a duração das provas no estado de espíritos livres. Evitais, sobretudo, a expiação, pondo-vos em guarda contra vós mesmos. Progredis, pois, desde a vida humana, e ainda mais rapidamente progredireis quando voltardes à verdadeira vida. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.